Olá, gente, se eu tô certo, aula 96 e hoje vamos falar da cana-de-açúcar, tá? Então, como já falei, não na aula anterior, que a aula anterior eu falei dos jesuítas, mas na outra, na aula 94, no Brasil foi instituído o governo geral, né? Então, o rei vai indicar a pessoa que vai governar o Brasil em nome dele, sob a orientação dele, e vai ser instituído no Brasil um sistema que se chama plantation, tá? Como eu disse na aula anterior, as principais características desse sistema é a monocultura, ou seja, todo mundo trabalha o mesmo produto, e a mão de obra escrava, tá? Como eu falei nas aulas anteriores, inicialmente a mão de obra indígena, a escravização do índio, e depois com isso sendo a escravidão do índio sendo dificultada pelas ações da igreja, aí os portugueses e espanhóis vão partir para a escravidão africana, tá? Então a mão de obra escrava. Além disso, você vai ter a coisa do latifúndio. O que é latifúndio? Enormes terrenos, grandes fazendas. Então no Brasil você não vai ter pequenos produtores, você só vai ter grandes produtores, terras enormes, fazendas gigantescas vão ser cedidas a esses burgueses e nobres, cada qual vai ter a sua fazenda, e aí eles vão produzir o produto escolhido, a monocultura escolhida, nessas grandes fazendas. Você não vai ter o uso de pequenas fazendas ou de pequenos produtores, somente latifundiários, tá? Algo que não foge muito da realidade brasileira hoje, tá? Hoje, a maior parte da da produção rural, tá, do Brasil está na mão de grandes latifundiários, de grandes empresas, grandes latifundiários. A parte produtiva que cabe a pequenos produtores é muito pequena, tá? Então, ao invés das pessoas terem a sua terra, a terra está na mão de pouquíssimas pessoas, tá? Nós que vivemos na cidade, a gente não sente isso. Mas quem vive no campo, na área rural, que vive da agricultura, da pecuária, sofre muito. Tá? Você tem vários movimentos no Brasil que são desprezados, que são colocados como bando de vagabundo, que não são bandos de vagabundo, são pessoas lutando por algum pedaço de terra, tá? Que fica na mão de pouquíssimas pessoas. Então, poucas pessoas no Brasil têm muita terra. E muita gente no Brasil que quer trabalhar com agricultura não tem terra nenhuma, tá? E aí é um problema que surge lá no Brasil colônia e que infelizmente se arrasta até hoje, tá? Hoje grande parte da terra produtiva brasileira está na mão de pouquíssima gente. Muito dessa terra nem é usada, tá? Mas a pessoa não cede essa terra de jeito nenhum. A terra que às vezes ela ganhou, que a família recebeu, ou que comprou a preço de banana, e que não é utilizada para nada, mas que essas pessoas não permitem que seja utilizada por outra pessoa. Tá? O que diminui a capacidade produtiva brasileira, o que faz com que grande parte da população brasileira viva no campo, abaixo da linha da pobreza, passe fome. Tá? Então, toda vez que você ouvir falar que muita gente do Brasil, muito dessa galera que invade terra, é vagabundo, às vezes o cara não é vagabundo não, cara. Às vezes o que você está fazendo é dando razão para rico que nem usa terra, tá? A gente é pobre e às vezes, ao invés de nos apoiar, a gente apoia os ricos, tá? Minha avó, que é falecida, chamaria de burrice isso, mas paciência, faz parte do meu show. Mas voltando, tá? Então o plantation é assim: monocultura, mão de obra escrava, latifúndio e mercado exclusivo com a metrópole. Do mesmo jeito, vamos lá. No caso do Brasil, o Brasil pertence a Portugal. Então o Brasil é uma colônia e Portugal, que é o dono, é a metrópole. Então no caso do brasileiro, o que vai ser feito? Vai ser plantado entre os produtos daquela época, boa parte desses produtos, a própria Europa produz, por causa do clima. Então, plantar esses produtos na América
não era inteligente, tá? Porque para que eu vou plantar? Aqui é a mesma coisa que plantam lá. É muito mais barato comprar lá do que comprar aqui. Aqui eu tenho que trazer, fazer a plantação, levar de navio. Isso vai ter um preço, um aumento no custo do produto. Na Europa, ninguém vai querer comprar mais caro se lá tem mais barato. Então, na América, vai se plantar, vai se tentar plantar produtos que deem mais lucro. Tá? Produtos que na região europeia, no norte da África, no Oriente Médio, não tenham em grande quantidade. E aí Portugal vai ter uma experiência. Naquelas ilhazinhas que eu falei para vocês nas aulas anteriores, que logo no início das navegações, Portugal vai achar várias ilhas aqui na costa da África. Uma área que tem um clima muito mais próximo ao clima equatorial e tropical. Portugal vai plantar cana. Por que cana? Porque naquela época o açúcar valia muito dinheiro. O açúcar era muito caro. Por que hoje o açúcar é tão baratinho, professor? Mas naquela época, o açúcar, a cana, que é a planta da qual se faz o açúcar, a cana é uma planta muito chata de dar certo. Para a cana pegar, para ela dar certo, ela precisa de um clima muito certinho, casado com um tipo de terra muito específico, a chuva, uma quantidade específica, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos de sol já vai atrapalhar, um pouquinho a mais, um pouco a menos de chuva já vai destruir a plantação, a terra não sendo indicada vai causar problema, então a cana é muito chata. Na Europa não pega, no norte da África não pega, no Oriente Médio quase nada. Então, a produção de açúcar no mundo era muito pequena. Tá? Então, o pouco do açúcar que se produzia era vendido por uma fortuna. Tá? Você vai ter épocas na Europa que você vai pagar por 1 quilo de açúcar um valor quase 1 quilo de ouro. Tal o valor que o açúcar tinha. Pouquíssima gente, antes da descoberta da América, antes de se plantar cana nessas ilhas, pouquíssima gente da Europa tinha experimentado açúcar. Posso dizer aqui para vocês, sem o menor medo de errar, que até 1550, todas as pessoas, se não todas, tirando os reis, os grandes nobres, os grandes ricos da Europa, todas as pessoas nasciam e morriam sem nunca ver açúcar. Quanto mais se abriu o gosto. Tá? Então as pessoas não tinham acesso a esse produto porque ele era muito caro. Quando os portugueses descobrem essas ilhas, eles plantam cana, na esperança de que a cana pegue. E pega. As canas pegam. Lá nessas ilhas eles vão dividir em territórios, que nem as capitanias hereditárias aqui do Brasil, que eles tentaram, mas lá é muito perto de Portugal, então lá funcionou. E plantaram cana. E começaram a ganhar muito dinheiro com esse açúcar. A produção de açúcar naquelas ilhazinhas gerou muito dinheiro para os portugueses. Só os portugueses tinham açúcar. Então eles vendiam no valor que eles quisessem. Quando decidiram pelo sistema de plantation no Brasil, na monocultura, no latifúndio, eles vão decidir pela plantação de cana. E vão plantar cana em todo o litoral brasileiro. Tá? Toda essa faixa onde eles criaram os engenhos, que são as fazendas de produção de açúcar. Então você planta a cana, depois moe, você vai ter os engenhos que vão fazer o caldo de cana, esse caldo de cana, de onde você vai filtrar, tirar o açúcar, o álcool, vai surgir a cachaça, daí que vai surgir a cachaça. A cachaça vai ser dessa fermentação da cana. Falamos disso depois. Tá? Aliás, nem vamos falar que eu não vou dar aula de como faz pinga aqui. Né? Nem gosto de pinga. E aí qual que é o acordo? Vão plantar e vai pegar. Tá, em várias regiões brasileiras, principalmente no Nordeste, a cana vai pegar e vai pegar muito, vai arrebentar. E aí a produção de açúcar de Portugal vai lá para cima. Os portugueses começam a ganhar fortunas com a cana de açúcar. Mas aí voltando lá, quando eu falei do plantation, eu falei do latifúndio, que são grandes fazendas, da monocultura, que é um produto só plantado por vez, não só na fazenda, em todo o território.
da mão de obra escrava, que no início indígena e depois vai passar para mão de obra escrava africana, e da exclusividade da metrópole. Ou seja, toda a cana plantada no Brasil, transformada em açúcar no Brasil, vai ser vendida exclusivamente para Portugal. Então os produtores, a galera que montou as fazendas, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários que produzem o açúcar, têm de vender esse açúcar para Portugal. Então quem compra é Portugal, que revende esse açúcar na Europa. Tá? Então Portugal, obviamente, o rei compra por um valor baixo e revende em Portugal por um valor muito mais alto. Quem vai ganhar mais dinheiro com essa história é o rei. Embora os fazendeiros de cana-de-açúcar do Nordeste ganhem muito dinheiro com a produção de açúcar. Nas outras áreas, o açúcar não pega tanto. Em alguns lugares pega um pouco, como aqui na região de antiga capitania de São Vicente, né, que hoje a gente chama de São Paulo, um pouquinho no Rio, pega pouco, mas a maior parte da produção do açúcar brasileiro vai sair do Nordeste. O que vai fazer, a monocultura do primeiro momento, é o açúcar. O que vai fazer com que Portugal enriqueça ainda mais com o açúcar brasileiro. O açúcar brasileiro vai passar a ser o maior produto de exportação, a maior fonte de renda de Portugal, do Reino de Portugal. Tá certo? Então, esse é o primeiro produto, a exceção do pau-brasil, da extração inicial. Esse é o primeiro produto, o primeiro ciclo de lucro brasileiro, que é o ciclo da cana-de-açúcar no sistema do plantation. Tá? Não nos esqueçamos nunca. Um sistema que privilegia o quê? O latifundiário, os grandes burgueses e nobres portugueses, com grandes fazendas, grandes engenhos, para plantação de cana-de-açúcar, mão de obra escrava, toda escrava, e exclusividade de comércio com a metrópole. Ou seja, o fazendeiro aqui do Brasil não podia vender o açúcar para a Inglaterra, ele tinha que vender para Portugal pelo preço estipulado pelo rei de Portugal, e esse sim revendia para os outros países. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Até semana que vem na aula presencial. Fui!